Imagine perder metade de sua fortuna num intervalo de apenas uma semana. Essa é a realidade dos bilionários russos, os famosos oligarcas, desde que seu país iniciou uma forte investida contra o território ucraniano. Desde então, diversos países do mundo, especialmente os europeus e os Estados Unidos, iniciaram uma impressionante onda de sanções que atingem desde o governo russo até as empresas e as pessoas. Mas como exatamente homens tão poderosos se tornaram presas tão fáceis? É o que a gente vai ver agora. Atos têm consequências. Todo mundo sabe disso, desde pequeno. Atos ousados têm ainda mais consequências, até mesmo devastadoras. E é o que o atual conflito entre Rússia e Ucrânia está mostrando ao mundo, como as notícias não deixam mentir. Apesar de avançar rapidamente até a capital ucraniana, o presidente Vladimir Putin está vendo seu país sofrer na economia. E talvez o maior indicativo desse sofrimento seja a incrível quantidade de dinheiro que as 21 pessoas mais ricas da Rússia perderam nesses poucos dias de conflito. Impressionantes 84 bilhões de dólares. Isso representa, para nós, algo em torno de 420 bilhões de reais. Dessa quantia perdida, 39 bilhões de dólares foram perdidos já no dia da invasão, uma queda brutal. Essa perda do dia da invasão fez com que a Bolsa de Valores de Moscou, capital da Rússia, despencasse cerca de 50% em algumas horas. Para que as perdas não se tornassem cada vez maiores, a Bolsa de Valores da Rússia suspendeu as negociações por alguns dias. Mas isso não impediu os bilionários de continuarem perdendo rios de dinheiro, porque as empresas deles ainda estão listadas nas bolsas de valores de vários outros países. Vagit Alekperov, presidente da petrolífera Lukoil, foi o que mais perdeu dinheiro. Sua petrolífera perdeu em torno de 14 bilhões de dólares esse ano, o que representa 60% do seu patrimônio. O patrimônio de Vagit é estimado em pouco mais de 8 bilhões de dólares, dinheiro que não surtiu efeito para evitar as fortes sanções europeias e americanas. Um exemplo ainda mais claro da perda de dinheiro impressionante dos oligarcas russos é do empresário Iskandar Makhmudov, que simplesmente saiu da lista de bilionários de acordo com a Bloomberg. Mas por que os bilionários são o foco das sanções do Ocidente? Porque os governos desses países acusam os oligarcas de financiarem o governo de Vladimir Putin e também de muitos deles fazerem parte da administração de grandes estatais russas, dando assim sustentação para que o país invadisse a Ucrânia. Apesar da verdade ser algo difícil de se encontrar durante uma guerra, porque os dois lados dizem coisas completamente diferentes, é inegável que os bilionários russos deram apoio ao governo de Putin, o que não significa dizer com toda a certeza do mundo que eles apoiaram a invasão. Para entender rapidamente como os oligarcas ganharam relevância na Rússia e espalharam seus negócios por todo o mundo, é preciso voltar para a história do país quando ele ainda fazia parte da superpotência União Soviética. Mais especificamente, para o fim da União Soviética. Considerado o primeiro estado comunista da história, a União Soviética obviamente não tinha bilionários, já que toda a economia do país era feita pelo governo, com seus rumos grandes, médios e pequenos, sendo decidido dia a dia pelos membros do Partido Comunista. Era um monopólio inquebrável. Não existia empresa privada no país soviético. Mas então a União Soviética acabou. Todas suas 15 repúblicas se tornaram países independentes. A Rússia foi a sucessora natural da União Soviética, já que era o maior país entre as 15 repúblicas e Moscou foi a capital do país comunista. Com o fim do monopólio do governo, a Rússia decidiu fazer uma série de privatizações em todos os setores da economia. Daí surgiram os chamados magnatas do petróleo, os oligarcas que falamos. Pouco tempo depois do fim da União Soviética, esses homens acumularam fortuna e influência em poucos anos. Eles fizeram isso adquirindo as empresas estatais, que eram a base da economia soviética, a preços muito baixos. Porém, com a chegada de Putin ao poder, os oligarcas daquela época perderam espaço, quando começaram a criticar eles serem duramente reprimidos. Os que ficaram quietos passaram a apoiar Putin e continuaram prosperando. Dessa forma, depois de fazerem suas fortunas dentro do território russo, eles expandiram para diversos países de todas as regiões do planeta, principalmente na Europa. E aqui chegamos
a talvez o bilionário russo mais conhecido, Roman Abramovich. Nunca ouviu falar dele? Fica tranquilo que eu te explico. Se você curte futebol e está atento nas notícias do futebol europeu e mundial, já deve ter ouvido falar no time Chelsea. O Chelsea é o atual campeão europeu e mundial, inclusive tendo derrotado um clube brasileiro na final do Mundial de Clubes, o Palmeiras. Pois bem, mas o que o Chelsea tem a ver com as sanções aos russos e com Roman Abramovich? É simples. Roman Abramovich é o dono do Chelsea, pelo menos por mais um tempo. Em 2003, já com uma enorme fortuna criada, Roman decidiu investir no futebol, um esporte que todos sabem ser altamente lucrativo. Então ele comprou um modesto clube inglês, que não era muito conhecido e sem grandes títulos. Esse clube era o Chelsea. Ele comprou o time inglês pelo valor de 146 milhões de libras e levou esse time à glória. Roman Abramovich, então, é um oligarca russo bastante adorado por alguns ingleses e é admirado até mesmo por quem não torce pelo Chelsea. Porém, agora tudo está mudando. Com as fortes sanções impostas aos diversos bilionários russos, Abramovich se sentiu desconfortável na posição de dono do Chelsea. Muitos russos estão proibidos de ir para a Inglaterra, apesar do próprio Abramovich morar em Londres, a capital inglesa. Abramovich não é visto como um grande aliado de Putin, mas também não é visto como inimigo do presidente russo. Ele tem uma relação tranquila, pelo que dizem. Uma relação tranquila com a Ucrânia, que pediu para que ele participasse das negociações de paz com a Rússia, tentando influenciar Putin. Isso não foi o suficiente para que alguns passassem a detestar Abramovich. Então, ele decidiu colocar, nessa semana, o Chelsea à venda. E o valor da venda? 4 bilhões de libras, isso mesmo. Lembrando que ele comprou o Chelsea a 146 milhões de libras e vai vendê-lo por um valor 28 vezes maior. Isso que é um bom negócio, né? Além de suas empresas perderem valor e de suas contas em diversos países terem sido congeladas, os bilionários russos também devem sofrer outras sanções. Por exemplo, as mansões e iates que eles têm em território europeu ou americano serão confiscadas pelo governo. Mesmo quando os bilionários condenam a guerra, como fez o homem mais rico da Rússia, o empresário Alexei Mordashov, a conta das sanções chega e é bastante cara. Parece que todo o império dos oligarcas está desmoronando enquanto eles só assistem, parecendo que estão de mãos atadas. Ou será que realmente estão? Por fim, é no mínimo curioso ver como nem mesmo os poderosos escapam das consequências da guerra. Agora, não perde tempo e deixa aqui embaixo nos comentários quais os temas vocês querem ver aqui no canal. Alguns dos vídeos que saem são recomendações de vocês. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, isso nos ajuda muito a continuar se destacando aqui no YouTube e a trazer um conteúdo ainda mais completo e divertido para vocês. Agora, você tá vendo esse vídeo aí na tela? Sim? Então, clica aí e faça uma maratona no canal. Vai clicar? Então, eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!